Olá, turma, tudo bem? Espero que todos estejam bem nesse momento difícil. Espero que vocês e a família de vocês estejam todos bem, tá bom? Falar um pouquinho sobre História da Educação, né? Que é a disciplina que vocês vão ter a próxima prova. Bom, História da Educação, ela é uma disciplina um pouquinho complexa, no sentido que tem muita informação. Então, se vocês puderem ter um livro para consultar ou algum lugar para consultar por conta de ter muita informação, não que ela é uma disciplina difícil, porque ela não é, mas o problema dela é essa questão de ter muita coisa, muita informação numa disciplina só, tá bom? Então, eu vou falar para vocês um pouquinho do que é importante de cada teleaula, tá? Então, quando a gente vai pegar lá a primeira teleaula que foi dada, ela vai falar um pouquinho lá de como começa a educação, da onde surge, né? E basicamente, desde que o ser humano ele existe, a gente tem de alguma forma a educação, né? Então, quando a gente tem lá com os homens da caverna, o período primitivo que a gente fala, né? As explicações sobre o mundo. Então, essa educação que era passada era muito de forma baseada em religião ou em crenças, alguma coisa assim. Quando a gente vai para a Grécia e para Roma, a gente ainda continua com algumas explicações, principalmente baseadas nos mitos, né? Mas aí a gente tem algumas evoluções no sentido de pensamento, tá? Mas principalmente o que a gente percebe quando a gente chega lá na Grécia e na Roma? A divisão, né? Então só vai estudar, né? Só vai receber uma educação mais assim de forma sistematizada quem faz parte da elite. Então, os escravos eles acabam tendo uma educação mais informal, tá? Então, só quem participa da elite que vai ter essa educação mais formal, tá? Depois a gente vem que já lá no período da Idade Média, né? E aí a gente tem um grande avanço, principalmente em relação à sistematização mesmo da educação. Então, aqui a gente começa a ter escolas, ter preceptores, ter professores que vão ensinar mesmo de forma mais sistematizada essa educação. Porque até então ela vinha sendo de uma forma mais passada de pai para filho, de uma forma a família que ensinava, os mais velhos. Então a gente tinha essa uma educação mais oral, tá? Então, aqui a gente começa a ter essa sistematização mesmo da educação, tá bom? Então, lá no período medieval, a gente tem o Santo Agostinho, que é um dos principais nomes dessa época, tá bom? E aí a gente vem um pouquinho para o período moderno, que daí a gente já está no renascentismo, no humanismo. Aí a gente fala de Hegel, fala de Marx e Engels, que daí vem mudar um pouquinho a visão da educação e principalmente colocar ela como um trabalho. Então, que o professor ele está trabalhando no momento que ele está ensinando, tá bom? Aí, nessa primeira teleaula ainda, o que eu acho assim que é mais importante para vocês estudarem, além dessa questão de que eu já falei para vocês, a questão de concepção. Então, qual era a concepção de educação lá na Grécia? Qual era a concepção de educação em Roma? Qual era a concepção de educação no período medieval, feudal, né? E qual que era a concepção de educação no período moderno e qual a concepção de educação que a gente tem hoje, né? Então, hoje a gente, lá numa das falas da professora, ela define como auxiliar, que a educação é auxiliar as pessoas a se formar para se inserir no mundo de trabalho. Então, quando a gente pega, principalmente ali, a questão do Marx, que a gente começa a falar de trabalho, a educação começa a ser extremamente voltada para o trabalho. Então, ensinar algo para a pessoa aplicar no dia a dia dela, para ela trabalhar e ter uma fonte de renda. Então, principalmente até porque o Marx fala que o que define o homem é o trabalho. Então, se o homem só é homem porque ele trabalha. Então, essa é uma questão que fica muito latente depois quando a gente vai falar qual o sentido da educação. Então, a gente só precisa ter educação para ensinar uma criança, um jovem, um adulto a trabalhar, ou a gente precisa de uma educação para ensinar ele a pensar? Então, essas são questões que, dependendo
do seu ponto de vista, você vai ter um tipo de atuação pedagógica. Depende, se você tiver um outro ponto de vista, você vai ter uma outra atuação, tá bom? Então, como eu tô falando para vocês, só para dar uma resumida, então, que é nessa primeira teleaula, é entender a concepção de educação. Então, qual era a concepção e quem recebia educação lá no período primitivo, depois na Grécia, na Roma Antiga, no período feudal e depois no período moderno, tá bom? Mas como eu falei para vocês aqui no começo do vídeo, né? A gente tem... principalmente uma coisa importante para vocês não confundirem é que muitas vezes, durante as teleaulas, o que eu percebi foi que tem um histórico sobre o período e depois que vem falar um pouco da educação naquele período. Então, eu vou falar para vocês que, claro, que o histórico é muito importante porque você consegue entender por que a educação acontece daquele jeito naquele período, mas o mais importante mesmo é saber o que marcou a educação em cada período. Então, principalmente na Grécia, o que mais marca é o surgimento dos filósofos, então que eles vão desenvolver teorias e vão desenvolver pensamentos e ter esse ensino, mas não de forma sistematizada e não para muitas pessoas, principalmente na Grécia. A gente tem um período que o ensino ele é mais de forma individual ou máximo pequenos grupos assim, e principalmente muitas discussões. Então a questão da dialética, da conversa. Então tinha muitas discussões na Grécia Antiga e a preocupação muito dos filósofos era manter um pensamento que fizesse uma formação integral com o ser humano. Então, tanto o corpo quanto o espírito, tá bom? Então, na Grécia, esse é um bom resumo. Lá na Roma, então a gente vai ter uma outra educação, uma educação mais voltada para para luta, né, para guerra. Então a gente percebe que é um país que ele até acredita um pouco que a criança precisava ser tirada da família e ser criada em outro local para poder ter uma boa educação. Então isso é uma coisa importante da gente lembrar um pouquinho, sempre quando vai falar de Roma, tá bom? E aí quando a gente chega na Idade Média, a gente tem principalmente a inserção da Igreja Católica. Então aqui a Igreja Católica ganha um grande espaço, então ela basicamente que comanda o mundo ali, tanto questões políticas, tudo. Então a Igreja Católica ela tem um grande salto. E aí, como eu falei para vocês, tem principalmente os padres, né? Então eles são os mais estudados ali e que vão ensinar as crianças. E a gente começa a ter são escolas religiosas, né? Então os padres, que no caso Santo Agostinho, que foi um padre, enfim, eles começam a ter a passar o conhecimento de forma mais sistematizada. Então, a Idade Média ela é importante nessa questão de sistematização do ensino. Tanto que a gente tem uma divisão que a gente chama de trivium e quadrivium, que seria o trivium é a gramática, retórica, então são coisas mais assim que a gente pode falar sobre leitura e escrita, tá? E o quadrivium é mais a matemática, que eles falavam aritmética, a astronomia, geometria e a música. Então teve essa separação, como eu tô falando para vocês. Teve essa separação no sentido de ter um sistema de ensino. Então o ensino agora ele é sistematizado, tá bom? Então essa seria basicamente mais importante da primeira aula. Porque daí quando a gente vem já para a idade moderna que a gente se encontra atualmente, a gente tem assim, o desenvolvimento da pedagogia, né, em si aí. Então, as técnicas de como ensinar, ter termos técnicos, ter um estudo sobre como ensinar, como que a criança aprende, como o adolescente aprende. Então, o mais importante da idade moderna para frente é esse estudo do como ensinar e como que a criança aprende. Então, dependendo do como aprende, é como eu vou ensinar, tá bom? Então, é esse surgimento da pedagogia em si, desse estudo da pedagogia, tá bom? Aí depois, na segunda aula, o que eu acho? Eu acho que o mais importante mesmo é essa primeira aula, porque depois da segunda aula vai falar um pouquinho mais sobre a educação aqui no Brasil. Então, vai pegar daquilo que você já conhece. A educação jesuíta, que veio para catequizar os índios e quem estava por aqui, os índios não, os indígenas, né? Que já estavam aqui.
e principalmente os portugueses que vinham para cá para colonizar, tá? Aqui a terra. Então, era basicamente para ter essa questão de catequização, e aí nesse tempo também havia uma alfabetização, certo? Depois a gente tem como grande marco a Reforma Pombalina, quando o Marquês de Pombal vem fechar esses colégios jesuítas, né? E implementar um novo método de ensino. E aí eu acredito que vocês também já deram uma boa estudada sobre isso, que é quando ele vem implantar as aulas régias, que daí é basicamente tem um professor, mas é dividido em grupos, os alunos que mais se destacam, eles que vão ajudar ali os outros alunos, então é uma forma diferenciada de ensino, tá bom? Depois aí a gente tem o período joanino, aí vocês podem escutar um pouquinho da teleaula, porque é uma coisa mais assim simples, né, do que os outros períodos, tá bom? E aí a gente passa então lá na educação no período imperial, basicamente assim, aí começa a surgir as escolas de primeiras letras, e aí depois começa a vir algumas faculdades aqui para o Brasil, começa a ser, porque até então a gente tinha uma questão de ensino, então de leitura, escrita, então alfabetização, e depois ou quando ia continuar os estudos, principalmente os meninos, né, na época, eles iam para fora do Brasil para estudar. Então, depois, nessa época do período imperial, a gente tem essa implementação de algumas faculdades aqui, tá? No Brasil, certo? Quando a gente tem a Constituição de 1824, aí a gente tem principalmente a introdução da escola primária gratuita para todos os cidadãos, no caso, né? Então, isso é muito importante. Ficou só no papel, a princípio? Ficou. Mas só de ter essa legislação já começa a ser um marco muito importante para a gente. Então, desse período, principalmente de 1824, essa questão de ter essa implementação dessa escola gratuita para todos, mesmo que ficou no papel, que ela não aconteceu, foi um marco importante para nós aqui da educação, tá bom? Aí depois a gente vem um pouquinho com o iluminismo, o Kant que vem um pouquinho trazendo a visão dele de escola, tudo. Só que daí eu acho que essa é uma parte que fica mais distante do Brasil, né? Então a gente tem sim, claro, que o positivismo no Brasil, só que eu acho que fica um pouquinho bagunçado se a gente misturar essas questões, tá bom? Aí depois eu acho que é importante vocês, quando forem estudar, dar uma separada. Então, o que o positivismo lá do Kant, o que a sociologia, o que eles influenciaram na educação. Então, define isso, dá uma estudada nisso, mas não mistura com a história da educação aqui no Brasil, tá bom? Então, continuando sobre a história da educação no Brasil, o que a gente tem depois? Então, a gente veio lá com essa questão A gente parou ali na República, no período imperial, né? Então, a gente começa com a República. Aí, ali na República Velha, que é até 1930, mais ou menos, que a gente tem basicamente como algo importante, né? A Constituição de 1991, tá? Então, essa Constituição que vem depois dessa de 1824, a de 91, ela já traz essa universalização da educação do ensino fundamental inteiro. Então, isso é muito importante para a educação também, tá? Mas aqui a gente ainda tem uma educação mais focada para a elite, tá? Outro ponto importante são as escolas normais. Então, são escolas que eram destinadas para mulheres, principalmente para serem professoras, tá? Então, o que acontece? Ali começa a ter uma preocupação com o ensino das mulheres. É claro que era uma preocupação, como eu posso falar para vocês? Não vou falar que é uma preocupação errada, porque ali, basicamente, as meninas precisavam estudar para casar, para serem futuras mães e boas esposas, boas donas de casa, mas teve uma preocupação com esse ensino das mulheres, então isso é um grande marco também para a educação. Ainda na República Velha, outra coisa que a gente tem importante é a Escola Nova. O movimento da Escola Nova começa a surgir ali em 1920, então, no final da República Velha, tá?
E aí a gente tem em 32 já o Manifesto dos Pioneiros da Educação. Isso é muito importante. Esse é um documento muito importante. Então, guarda bem esse nome, Manifesto dos Pioneiros da Educação. Se for dar uma atenção para alguma coisa nesse período, dá para esse manifesto. Geralmente costuma cair bastante na prova. Tá bom, turma? Mas ele basicamente é um manifesto que vai falando um pouquinho sobre como deveria ser a escola, quais são as coisas que são mais importantes para ser ensinadas, tá? E aí ele é desenvolvido principalmente por estudiosos da educação, tá bom? Aí depois a professora vai falar um pouquinho sobre o anarquismo, enfim. Isso, que nem eu tô falando pra vocês, eu acho que é confundir um pouco, né? Começa a confundir. Aí a gente já entra pra Era Vargas, tá? Na Era Vargas, ela vai falar um pouquinho, a aula vai falar um pouquinho sobre o sistema, né? Como que estava o sistema ali, mas o que é importante para nós da educação, então, aqui. A criação do Ministério da Educação, tá? A reforma do ensino secundário e ensino superior, já tem uma grande reforma ali no ensino superior, tá? A criação de um Conselho Nacional de Educação e a Constituição de 1934, tá? Então, isso são pontos importantes para a educação, tá? Por que essa Constituição de 34 é importante? Porque começa a fixar planos nacionais. Então, plano nacional para todos os graus de ensino, determinar condições para o reconhecimento de escolas como instituições oficiais. Então, ela começa essa Constituição 34, ela vem meio que regulamentando mesmo assim, sabe? A educação. Então, por isso que ela é um marco muito importante para a educação, tá? Então, é importante dar uma lidinha, assim, o que foi essa Constituição, quais foram as... basicamente, assim, o que ela trouxe de novo, o que ela regulamentou, mesmo assim, em relação à educação, tá? E aí, por fim, o que a gente tem na última teleaula, né? Ainda na penúltima teleaula, ela ainda traz um pouquinho alguns autores que se destacaram, né? E o principal deles é o Paulo Freire, tá? Então, o Paulo Freire traz uma visão totalmente diferenciada aqui para o Brasil de educação, falando sobre escutar o aluno, valorizar de onde ele vem, valorizar esse conhecimento dele, que são tendências que já vinham lá de fora, principalmente que a escola nova vinha trazendo, tá? Mas é o Paulo Freire que vai dar nome para isso, tá? Outra coisa importante que a gente tem nesse período aqui é a nossa LDB, né? LDB 402461. É uma lei muito importante que essa LDB começa a formular, que nem eu falei para vocês, a Constituição traz essa regulamentação, mas quem vai regular mesmo a educação, dizer o que é certo, o que pode, o que não pode numa escola, é a LDB, tá bom? E aí, na última aula, por fim, né? A gente tem o que de mais importante? O período militar, né? Então, ela vem falando um pouquinho sobre o período militar que a gente teve. E aí a gente teve, assim, principalmente nesse período militar, um foco muito grande na economia, no sentido de formar para, para o mercado de trabalho mesmo. Então, tudo aquilo que a gente tinha falando do Marx aqui vem com uma força muito grande. Lógico que uma coisa tem nada a ver com a outra, né? O Marx com o período militar. Mas essa questão de formar para o mercado de trabalho, aqui, no período militar, fica muito, muito, muito forte, tá? E o que tem bastante, assim, de repressão é principalmente, tanto nas escolas, claro, né? Então, tinha a questão da vigia, o que o professor estava falando, assim, mas principalmente a questão nas universidades. Então, as universidades sofrem bastante nesse período militar com questão de fala, até mesmo de discussão. Muitas coisas não poderiam ser discutidas mais ali nesse período militar. Então, se tem uma palavra que pode, assim, definir o período militar para a educação, é uma educação tecnicista. Então, guarda esse nome tecnicista. Quando falar dele, presta uma atenção nas teleaulas, ou quando vocês forem ler ele no livro, presta uma atenção para vocês entenderem certinho o que é.
mas é basicamente formar para o trabalho, tá? E não um conhecimento genérico, você não tem um conhecimento de vida, que nem a gente sempre fala, formar um cidadão, mas sim formar para o mercado de trabalho, tá? Então, guarda essa palavra, educação tecnicista, né? E aí, depois, a gente vem para os anos já 80, né? E aí a gente tem uma crise econômica, que isso afeta bastante também a questão da educação, né? Mas aqui, o que a gente percebe? Que quando a gente estava tendo o início de democratização, a gente pode falar assim, ou de educação para todos, a gente percebe que no período militar isso dá uma retraída. E aí então aqui começa uma retomada nos anos depois do período militar, dessa educação para todos, começa a ter também bastante estudo sobre índice, né? Então, quantos alunos, qual a parte da população, qual a porcentagem da população é analfabeta, então como que a gente pode mudar isso, enfim. E aí, para ter esse um ensino assim mais rápido, né, a gente vê principalmente o Cefam, né, os Cefams que surge, e a questão das escolas normais também bem forte, tá? Só que daí a gente já começa a partir para os anos 90, e aí anos 2000, e aí a gente já tem a nossa LDB, né? 93, 94, barra 96, que ela é de 1996. Já tem a Constituição de 88, que também coloca muitas, tem muitas coisas, tem uma seção só para educação. Então isso é muito importante para nós, educação, quando em 88 vem essa regulamentação. E aí, na Constituição já fala sobre a LDB, que precisa ter uma LDB. Só que ela só é feita lá em 96, tá? Então, e aí, a LDB também vem trazendo algumas outras coisas importantes, como o que é educação básica. Então, ela vem falando, primeiro começa com os anos iniciais e anos finais, e depois é implementado o ensino médio, e depois a educação infantil. Então, hoje, o que a gente tem como educação, o que a gente entende como educação básica, né? Então, a gente compreende desde a educação infantil a partir dos 4 anos, tá? Até o ensino médio. Então, essa é a educação básica no Brasil. E aí, por fim, e a LDB também regulamenta muitas coisas. Então, quantos alunos pode ter por metro quadrado numa sala, como que é a seriação, enfim, tem várias coisas que é muito importante da LDB. Então, quando vocês puderem dar uma lida na LDB, é muito importante. Aí depois ela vai falar um pouquinho sobre como ficou o financiamento, principalmente educação, no governo Dilma e Lula, tá? Mas eu acho que isso é um pouquinho mais, não tem tanto assim relevância. O que eu oriento vocês, assim, que eu já percebi de outras provas sobre história da educação, né? Principalmente ter o material de apoio por perto, tá? Para conseguir estudar, não só estudar, mas conseguir consultar mesmo na hora, porque é muita informação. Tá? Com o tempo a gente começa a gravar. Então eu já sei muita coisa de cabeça, mas é um tempo que a gente demora um pouco para gravar isso, tá bom? Desejo uma boa prova para todos. Espero, como eu já falei no começo do vídeo, que todos fiquem bem, tá bom? Tchau, tchau.